Muito bem. Luca Bassani, vamos falar também um pouco dessa guerra da Ucrânia. Começou aí em janeiro de 2022, já matou mais de 1 milhão de pessoas, então uma tragédia total. O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba afirmou durante visita à China que o país vai negociar a paz com a Rússia apenas se Moscou estiver disposto a fazer isso de boa fé. Em comunicação da diplomacia de Kiev, o chanceler reiterou que a Ucrânia está disposta a negociar quando a Rússia estiver pronta e acrescentou que atualmente a parte russa não está disposta a fazer isso. Para negociar a paz, o Kremlin pede que a Ucrânia ceda o conjunto de territórios que Moscou reivindica e renuncie a integrar a OTAN. A China é um importante aliado da Rússia e tenta se posicionar como mediador entre Moscou e Kiev. Meu querido Luca Bassani, no começo foi quase que uma voz solitária, você que está aí no exterior, dizendo que essa guerra, a OTAN não teria como ganhar usando a Ucrânia como proxy e que era péssimo para a Ucrânia sair da mesa de negociação em fevereiro de 2022, quando ela poderia negociar a neutralidade com a OTAN e tentar, inclusive, recuperar a Crimeia. Nesse momento em que a gente vê tropas ucranianas, já não são mais aqueles soldados preparados, todos esses já morreram, se entregando, se rendendo à Rússia, esta sinalização significa já um desespero por parte da Ucrânia? Sim ou não? E segunda pergunta, o que poderia a Ucrânia negociar nesse momento com a Rússia de boa fé, que não a perda de todos os territórios conquistados até agora e apenas evitar a perda de mais territórios, que dizem que pode chegar a 40% a anexação do território ucraniano. Estamos falando aqui de realpolitik, não do que é justo ou injusto, certo ou errado. Qual a sua avaliação? Eu queria objetivamente o que se espera dessa negociação, se é para valer ou não, e qual o futuro de Volodymyr Zelensky e da Ucrânia neste cenário. Bom, Capês, primeiro eu acho que vale chamar a atenção o fato de termos um impasse nos Estados Unidos, agora com a entrada de Kamala Harris, e não sabemos se os democratas permanecerão no poder, que os ucranianos tentam recorrer a outros aliados, possíveis aliados ou países ainda não alinhados para tentar achar uma saída para essa guerra. E a China, sendo um dos países mais poderosos do mundo e também muito próximo da Rússia, acaba sendo a escolha natural. Então, acho interessante esse aspecto da movimentação dos ucranianos indo além do Ocidente buscar uma voz mediadora. Ao mesmo tempo, eu acredito que a guerra foi sim muito devastadora à Ucrânia, milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas perderam o seu futuro, alguém na sua família, e cidades foram devastadas, mas para a Rússia também tem sido uma guerra de muitas perdas. Muitos calculam que a Rússia perdeu cerca de 300 mil soldados, mais de 3 mil tanques. Não tem sido uma guerra barata para os russos, apesar deles terem, de fato, conquistado mais territórios. O ponto é que os acordos de paz feitos nas condições dos russos, eles querem a anexação de 4 regiões, Kherson, Zaporídia, Donetsk e Lugansk, das quais, dessas 4, apenas Lugansk foi conquistada militarmente pela sua integridade pelos russos. As outras 3 têm muitas províncias na mão dos ucranianos. Então, eles esperam que eles simplesmente deem ou façam uma doação desses pedaços de terra e da população que vive lá para os russos para terminar com a guerra. Acho isso pouco provável. De fato, alguma negociação vai acabar acontecendo em algum momento, seja com a mediação da China, seja com a mediação dos americanos sob nova direção, eventualmente, mas não acredito que será uma paz escrita apenas pelo Kremlin, apesar da vantagem militar nesse momento. Os russos têm noção disso, eles já conquistaram, muitos dizem mais do que queriam, que seria apenas Donetsk e Lugansk, mas
é uma questão muito, muito complexa e que pode ter também novas nuances aparecendo com o tempo. Não podemos esquecer que na Segunda Guerra Mundial, 2 anos depois do seu início, os nazistas estavam dominando totalmente a Europa, estavam conquistando muitos territórios, e 2 anos mais para frente, nessa linha do tempo, eles perderiam tudo de novo e o regime nazista acabaria. Então as guerras têm muito disso, não só a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã pode ser utilizada, Guerra soviético-afegã, né, que foi entre o Mujahideen e os soviéticos. Então eu não daria como descartada a chance, não da Ucrânia recuperar tudo, porque isso seria utópico, mas a Ucrânia sair dessa guerra com um pouco mais do que muitos analistas acreditam. Olha, Luca Bassani, nós temos que abordar aqui o perigo que corre o mundo ocidental com a aliança econômica, militar e estratégica Rússia e China, que estão fazendo exercícios militares conjuntamente. E realmente, vamos aprofundar o debate, estamos com o melhor correspondente internacional da televisão brasileira. Ô, Luca Bassani, eu lembro, se não me engano, eu acho que foi em 1972, o então secretário Henry Kissinger convenceu o presidente Richard Marrows Nixon a ir até a China visitar o Mao Tse-tung, que é um comunista que conseguiu ser mais radical do que o Stalin. Dizem que morreram entre os expurgos econômicos quase 80 milhões de chineses sob sob o jugo de Mao Tse-tung. E o Richard Nixon foi até lá, porque ele dizia: unir Rússia com China será um desastre americano. Hoje, já há especialistas militares americanos dizendo que a união da Rússia com a China forma hoje um exército capaz de fazer frente aos Estados Unidos e à OTAN. Como é que fica essa questão? Como você está vendo o desenrolar dessa questão? E a Raquel Galinatti já quer emendar uma pergunta em cima disso. Raquel. Como a comunidade internacional está vendo se realmente o principal adversário, o principal perigo aos Estados Unidos é a China, e se os Estados Unidos continuar ali alimentando, através de força bélica aérea, a Ucrânia, para que essa guerra permaneça, como ficará a situação de Taiwan? Afinal, ameaças reincidentes de invasão da China a Taiwan cada vez têm sido mais constantes. Bom, Raquel, essa questão é super relevante porque ela também volta à questão de quem será o próximo presidente norte-americano. Sabemos que Donald Trump, assim como tem uma postura que não, entre aspas, ligaria muito para o futuro da Ucrânia, também não tem essa mesma preocupação com Taiwan, caso a China tenha ímpetos expansionistas de anexar a ilha, que é considerada uma província rebelde. Eu acredito que os chineses e russos têm já uma aliança que é inevitável, o mundo vai ter que aprender a conviver com essa aliança, mas entre eles há grandes diferenças. Os russos, desde o final da União Soviética, se envolveram em múltiplos conflitos armados pelo mundo. Aí podemos citar a invasão da Ossétia do Sul e da Abcásia por parte dos russos em 2008, regiões que pertencem de fato à Geórgia. Também as guerras que tiveram internamente na Chechênia, por exemplo, matando mais de 80 mil pessoas. A sua participação na guerra da Síria, ajudando o governo ditatorial de Bashar al-Assad, e entre tantos outros conflitos regionais na África, com a participação do grupo Wagner e, mais recentemente, a guerra da Ucrânia. Enquanto isso, a China foi crescendo economicamente, fazendo com que a sua população de classe pobre se tornasse classe média, distribuindo essa população pelos grandes centros urbanos para incrementar a sua indústria. E tem uma preocupação em se manter nessa posição de conforto interno, não se envolvendo em conflitos armados pelo mundo, ao mesmo tempo em que fortalece o seu exército. Então, acho que a abordagem dos russos de ir para a guerra, ela é muito diferente dos chineses, que pensam muito mais antes de tomar uma decisão como essa ou não, e acaba sendo um ponto de desavença. Obviamente, se tivermos um conflito global que envolva os Estados Unidos e a Rússia, aí a China poderia intervir diretamente, mas não acredito que seja algo que os chineses e que Xi Jinping queira por enquanto ainda está fazendo seu país crescendo ano após ano. Luca Bassani, eu me lembro quando em 1980 Saddam Hussein invadiu o norte do Irã, muito antes dele invadir o Kuwait. Ele foi auxiliado em armas pelos Estados Unidos e os países, as potências da Europa Ocidental. O argumento era o seguinte: uma guerra entre o Iraque e o Irã enfraquecerá os dois países. No final, fortaleceu o Irã e transformou o Iraque numa potência regional perigosíssima, que precisou ser neutralizada
com, mais tarde, 10 anos mais tarde, com a Guerra do Golfo. A tese defendida por alguns militares americanos é que, estimulando e investindo na Ucrânia, à custa de milhões de cadáveres de ucranianos, isso vai enfraquecer a Rússia.